Poder sentar, meus irmãos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, eu vou ler dois textos, um só para uma observação rápida, que é o texto de 1 Timóteo, depois o texto principal, que é Romanos, que está em Romanos. Mas, basicamente, nós vamos começar aí por 1 Timóteo. Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler o verso 1. Verso 1 e o verso 2 somente, e depois nós vamos aprofundar em outro momento. Muito bem. Hoje pela manhã eu quero começar, nós estamos aí à véspera de eleições, e é muito importante nós que servimos ao Senhor, é muito importante que nós possamos compreender o nosso papel perante tudo que está acontecendo. Como nós vamos nos portar perante as autoridades, e no caso agora as autoridades que serão eleitas para o município. Eu quero destacar já, meu irmão, logo nesse início, nós não subimos este púlpito com nenhuma inclinação partidária. Nós entendemos que este púlpito, bem como todo lugar onde se prega a palavra de Deus, não deve ter um objetivo pessoal, não há um objetivo pessoal, mas sim a explanação da palavra, o aprofundamento da palavra de Deus sobre as questões. Antes de ler, eu quero dar essa palavra, né? Então, nós não temos nenhum negócio, nenhum combinado com nenhum candidato local, e que Deus nos abençoe que nunca tenhamos. Por quê? Porque a igreja é muito maior do que todas estas coisas. A igreja de Deus, ela deve compreender o seu papel. Ela é sal na terra, ela é luz, ela é a coluna e o esteio da verdade. E ela não deve estar ligada a outra autoridade que ordene sobre ela, sobre sua conduta, sobre o que deve fazer, senão o Senhor e a sua palavra. Senão o Senhor por meio da sua palavra. Então, nós compreendemos claramente que o Senhor deseja que nós tenhamos uma conduta ligada a Ele. E tendo uma conduta ligada a Ele, nós vamos amar o próximo, nós vamos cuidar das pessoas, nós vamos viver de uma forma que seja agradável também a esta terra. E é claro, eu estou falando sobre o nosso alvo maior, que é amar o próximo como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar o próximo como amamos a nós mesmos, que no caso lá temos duas citações que se complementam, né, sobre esse assunto. Então, eu quero começar hoje pela manhã a falar desse assunto, eu vou abordar pelos próximos cultos. Eu gostaria muito que você anotasse as coisas que eu vou falar, que você tivesse uma caneta à parte, junto com você, aliás, para que você pudesse anotar as coisas que eu vou dizer no decorrer das ministrações, porque eu gostaria que você depois pesquisasse esses assuntos. Eu não vou poder me aprofundar em assuntos que são somente para ajudar a compreender, mas você pode se aprofundar sim depois por meio da internet, por exemplo, que muitas informações ficam bem mais fáceis de encontrar, né? Então vamos ler o texto, aí sim nós vamos começar a ministrar a palavra. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Mais uma vez, vamos ler. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens,
pelos reis, aí ele lista quem são, né, as pessoas. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Aliás, vamos ler o restante do texto até o verso 8. Eu não consigo me prender só 2 versículos. Vamos lá. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate de todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Vamos orar? Meu Pai, diante da Tua palavra estamos e te pedimos, Pai, seja conosco, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, e absolutamente que os nossos corações se rendam ao Senhor. Que nós sejamos levados cativos à Tua palavra. Que o nosso coração esteja ligado à Tua palavra, e conforme essa palavra mesmo diz, ligado, acorrentado, preso, de forma que não estejamos soltos aí, ligados ao nosso próprio coração, ao nosso eu, à carne, e a tudo quanto não dá fruto para a glória do Senhor. Nós te pedimos misericórdia sobre nós. E é claro, Pai, este assunto, que é um assunto tão complicado de falar no nosso tempo, pois há muitos que não aceitam essa palavra, Senhor, que é a Tua palavra, e principalmente quando ela vai, Senhor, a confrontar comportamentos e atitudes, intenções que temos visto no nosso tempo. Pai, que essa palavra não seja endereçada de uma outra forma, a não ser que ela vem da Tua parte, que ela vem da Tua palavra, que ela é do Senhor e não minha ou desta igreja ou de qualquer outra pessoa. Seja assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Observe o valor de ouvir essa mensagem, esse estudo que nós vamos começar hoje. O texto de Paulo a Timóteo, Paulo escreve a primeira carta dele a Timóteo. Você sabe que Timóteo, ele era pastor, ele foi pastor de 2 igrejas. Ele pastoreou Éfeso e pastoreou Corinto. Paulo, ele ordena sobre Timóteo, ministra a palavra de Deus sobre Timóteo, e ele diz a ele, olha, você deve se preocupar com isso. Você deve levantar orações. Aí ele diz no verso 1, ele exorta Timóteo para que ele faça súplicas, orações, intercessões, ou seja, ele se coloque perante Deus por situações, por pessoas, seja por meio da oração, intercessão, e ações de graças por todos os homens. Veja a amplitude da busca que Paulo destaca para Timóteo. E depois ele diz quem são essas pessoas que ele deve orar. Ele diz que é por todos os homens. Mas o texto diz dá um destaque, Paulo dá um destaque, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Você vai encontrar a tradução que diz pelos reis, pelos governadores e assim os que exercem governo, né? Autoridade. Qual era o objetivo da oração por essas pessoas? Para que tenhamos uma vida tranquila, verso 2 aí, irmãos, acompanhem, uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Nós temos aí na tradução do texto, pode ser projetado, irmãos, esse texto. Eu espero que possamos. Muito bem, está ali o versículo 2, para que tenhamos uma vida sossegada em toda piedade e honestidade. Veja bem,
Paulo está dizendo que essa oração pelos homens, ela, quando endereçada aos reis e aos governadores, às autoridades de uma forma geral, vai gerar uma vida tranquila e sossegada. Bem, a pessoa vai bem, vai sendo abençoada, automaticamente tudo que ela vai fazer vai também prosperar. Eu quero lembrar aqui, irmãos, uma coisa muito forte que existe no registro da história. Havia um rei, um imperador de Roma, o nome dele era Nero. No primeiro século, a perseguição cristã foi tamanha, os cristãos em Roma se destacaram bastante, e aconteceu que ele queimou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Ele coloca a culpa nos cristãos e queima Roma completamente. Diz a história que ele se sentou para assistir Roma queimar. E colocou a culpa nos cristãos. Veja como um governante pode gerar transtorno para aqueles que ele governa. Agora, por que Nero fez isso? Nero, há indício de que ele era muito mau. Você vai encontrar, claro, pessoas que vão dizer, pastor, ele só podia ser uma pessoa possessa. Né? Eu particularmente. Porque ele era muito mau. Ele era mau extremamente. Você procurar saber sobre a conduta dele, ele era capaz de fazer qualquer coisa. Tanto é que ele queima porque ele queria fazer o seguinte, qual era o objetivo de Nero? Ele queria construir uma Roma nova, uma Roma bela, bonita, imponente. E qual era o empecilho? As construções velhas. Então ele queima, põe a culpa nos romanos, né? Põe a culpa nos romanos, nos cristãos, fica bem para acabar com o cristianismo, porque ele estava temendo o cristianismo no meio de Roma, porque o judeu não era brincadeira também, os cristãos, parte deles eram judeus, os gentios já tinham prosperado também, sido muito salvos para a glória de Deus, mas é claro que tinha um peso dos judeus, porque era uma seita, na linguagem romana, uma seita que havia sido iniciada no meio dos judeus. Né? Você vai encontrar registro sobre esse assunto que um determinado historiador, não cristão da época do primeiro século, ele registra que havia uma seita, um movimento religioso que se propagava o nome de um determinado Christos. Ou a pronúncia não era Cristo como nós pronunciamos, ele fala lá Christos, não levando da forma que nós estamos acostumados a ouvir o som, provavelmente pela sua descendência, pela sua falta de proximidade do assunto. Mas o historiador narra que o imperador estava incomodado com esse povo, que seguia um tal de Crestos, era Crestos, aliás, a forma que estava dita. Então, nós entendemos que isso, na verdade, certamente era Cristo, os seguidores de Cristo. E, é claro, o historiador não tinha nenhum interesse de narrar nada sobre Jesus, então, ele falou do jeito dele. Há indícios de que é o mesmo assunto sendo falado. Agora, nós estamos narrando isso para dizer que a oração de Paulo, a orientação de Paulo a Timóteo para que haja orações pelas autoridades é uma coisa muito séria. Agora, veja bem, as autoridades naquele tempo não eram eleitas pelo voto do povo. Não eram eleitas pelo voto do povo. Eu quero aqui destacar aqui a diferença do passado para o nosso tempo, tá? E é claro, eu quero destacar essa diferença porque nós entendemos que tem uma relevância. Como é que eu vou ler esse texto sem compreender o passado, né? Aliás, eu vou compreender o que Paulo está dizendo sem compreender o contexto que ele está falando. Não é possível isso.
Aliás, se for fazer assim, vai dar até problema, né? Na compreensão. Na época que Paulo proferiu isso, ninguém escolhia o governante. O homem não escolhia, o povo não escolhia o governante. Isso não existia na época em lugar nenhum. Então, qual a semelhança com a nossa realidade? Há semelhanças, mas primeiro vamos entender na época. Como é que era o governo estabelecido? O governo era estabelecido por meio da espada. Havia as guerras, quem vencesse governava. Então o povo não decidia, a não ser que considerasse decidir e lutar, né? Mas não era por meio de voto. Não, o povo vai votar tal dia. Isso não existia em lugar nenhum. Então, observe bem, porque nós estamos numa condição pior do que a época, tá? Pior. Por quê? Num período em que o poder vem pela espada, você pode dizer assim, ó, não fui eu que coloquei essa pessoa lá, foi ele que conquistou estar lá. E você se esquivar da responsabilidade. Só que no nosso tempo, quem coloca lá é o povo. Entre aspas, numa linguagem humana, porque nós vamos ver daqui a pouco que quem coloca, independente do tempo da época, é Deus. Mas numa organização humana, como a nossa, por exemplo, é o povo. Aí eu vou citar para você aqui o parágrafo único da Constituição, que diz assim: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, no começo, você vai encontrar isso na Constituição, logo bem no início, você vai descobrir esse termo: todo poder emana do povo. Vamos entender por que é assim. Todo poder emana do povo. Numa hora dessa, tem a meia dúzia de crentes já se fecha, né? Pastor, todo poder emana de Deus. Aqui não está falando de igreja, irmãos. Aqui não está falando de uma igreja local. Aqui está falando sobre a responsabilidade do povo. Esse poder que emana do povo é porque é o povo que vai votar. Veja bem, é o povo que vota. Então, quem está no poder só está no poder porque alguém votou. Compreende? Então, todo poder emana do povo, porque quem está lá é alguém do povo, escolhido pelo povo. Veja bem, tire a sua visão sobre igrejas que se envolvem em política, igrejas que infelizmente, usam os púlpitos para eleger pessoas. Tire a sua visão disso, isso aí está tudo errado. Nós não cremos que a palavra de Deus permite isso. Graças a Deus, nós temos lucidez. Mas se você focar agora nos maus testemunhos, você perde de ouvir o que a Bíblia tem para dizer para você. Por exemplo, é muito importante entender o que diz a nossa Constituição. Vou repetir aqui as palavras. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, por meio dessa Constituição, eles vão governar, e a Constituição é o molde ali para eles saberem os seus limites, enfim. Mas eles são eleitos pelo povo. Aí tem um destaque: que poder é esse, né? São poderes da União, governo federal, independentes e harmônicos entre si, que são constituídos do legislativo, do executivo e do judiciário. O nome já está dizendo. O que é o legislativo? O legislativo é o que faz as leis, que faz a legislação. São os deputados, os senadores. Quem é que vota para deputado, para senador? O povo.
Quem é que é deputado e é senador? Também parte do povo, são representantes do povo e o povo. Além de representar, são pessoas. Quem é que vota no executivo? Qual é o poder executivo, irmãos? Eu quero destacar aqui que o poder executivo é os governadores, o presidente da nossa nação, ou, recentemente, a presidente, né? O pessoal insiste que tem que ser presidenta, mas é a mesma coisa, a presidente ou presidente, né? Enfim, por uma série de fatores aí, fez-se essa, no meu entendimento, essa forçação do nosso português aí. Mas, recentemente, a presidente e, atualmente, o presidente, independente de quem seja, é o poder executivo. No nosso estado, atualmente, o poder executivo está passando por uma transição. Você sabe que o governador ele foi impedido de continuar, está sob julgamento a função dele. E o poder judiciário? O poder judiciário é toda a gama de pessoas, os juízes, os magistrados de uma forma geral, que vão atuar na área da interpretação da lei e a sua aplicação. Eles não devem fazer leis, não fazem leis. Eu digo não devem, né, porque ultimamente não tem sido muito assim pela Suprema Corte do país. De certa forma, eles estão também, de certa forma, legislando ultimamente, né? Mas, de certa forma, uma interpretação. E esses três poderes trabalham representando o povo, para o povo, pelo povo. Então, nós temos uma responsabilidade talvez maior do que na época de Paulo. Porque o que acontecer de ruim com a sociedade pode ser fruto dessa responsabilidade nossa, que não foi levada a sério. Por que eu disse que nós estamos num tempo pior, talvez? Porque o número de crentes aborrecidos com a política é muito grande. O número de pessoas insatisfeitas, e aí de uma forma geral, com a política é muito grande. É muito grande. E quando eu digo aborrecida, é porque ela não quer papo, não quer. Nós encontramos crentes dizendo, olha, não existe político honesto. Irmãos, eu repito o que eu já tenho dito aqui no decorrer dos anos. A Bíblia me mostra um governante honesto, o nome dele era José. Se na Bíblia existiu um homem honesto chamado José, eu vou crer que da mesma forma que Deus levantou na época, Deus vai levantar no nosso tempo. Se não, já levantou. Se nesse momento, nas câmaras de vereadores, na Câmara dos Deputados, seja estaduais ou federal, né, no Senado, se ele já não levantou, e aí eu estou falando sobre o Deus que vê o coração dos homens. Qual é o nível da palavra que eu estou dizendo? Eu não estou falando, irmãos, no nível de observação do homem para o homem, mas eu estou falando sobre o Deus que pesa os corações. Ele vê as intenções do coração. Se Deus levantou no passado homens como José, como Daniel, que era honesto. Você vai ler o texto de Daniel, os inimigos de Daniel, as pessoas que não gostavam de Daniel, porque não é de hoje, que quem é honesto não vai ter o amor de muitos. Quem for correto, irmãos, não vai ter o amor de muitas pessoas, principalmente quem é desonesto. Você vai encontrar no texto de Provérbios que quando o homem mau morre, há gritos de alegria na cidade. Ou seja, porque o homem mau, na sua maldade, ele gera choro. E quando ele morre, as pessoas, é como dissessem, agora nós estamos com a vida melhor, né? Eu não estou dizendo que você tem que se alegrar com a morte dos homens maus, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, né? O próprio Deus não tem alegria na morte do ímpio. O texto também vai dizer. Mas você vai encontrar que quando a justiça não é feita, o povo se entristece, o povo sofre.
Então é muito sério isso. Pastor, mas a gente não vota nos magistrados. A gente só vota para o poder legislativo e para o poder executivo. Está lembrado aí? Legislativo, deputados, senadores, né? Os vereadores é mais a fiscalização. Claro, tem os projetos de lei, né, que eles também podem fazer, mas a ênfase é mais a fiscalização da prefeitura. Eles têm sim uma certa influência para que seja feita coisas na cidade representando a localidade, mas não se compara com um deputado federal, por exemplo, que vai legislar diretamente sobre a Constituição e leis que vão reger a nação toda. Não é? Então, cada um tem uma responsabilidade. E todos esses são escolhidos. Mas o poder judiciário é escolhido pelo povo? Sim, sim, também. Por quê? Porque o poder judiciário, ele, em parte, ele vai ser indicado pelo governo federal, por exemplo. Quem vai ser o novo ministro da Suprema Corte do Brasil? Aí, para o seu estudo, por favor, você pode colocar lá, joga lá na internet, como funciona o poder legislativo. Você vai ver lá em 10 minutos uma explicação top, como funciona o poder legislativo, qual o trabalho de um vereador. Irmãos, nós precisamos saber disso. Foi feita uma pesquisa, na última eleição, eu ouvi uma reportagem sobre uma pesquisa que foi feita, se o povo sabia a respeito da função de um vereador. Ah, pastor, isso não importa. Importa, meu irmão. Tem vereador prometendo coisas que ele não vai fazer. Ele não é o poder executivo. O poder executivo é prefeito, governador e o presidente. O que ele faz? Ele executa. Quem é que constrói as coisas? Não, vamos construir uma ponte aqui. Poder executivo, o nome já está dizendo. Ele executa o que for bom para o povo. Ah, vamos construir aqui esse hospital aqui. Ah, vamos ampliar a polícia, de uma forma geral, Polícia Federal, por exemplo, Polícia Federal, Governo Federal. Os governadores, a Polícia Militar. E assim vai, né? O Governo Federal construiu o hospital, dependendo a prefeitura que vai assumir. E, às vezes, é claro, recebendo dinheiro do governo federal, depende dos negócios, depende do acertado, mas nós precisamos compreender como é que essas coisas funcionam. Já pensou? Aí tem lá o vereador, pelo amor de Deus, gente, é só um exemplo, tá? Não estou sabendo de nada, não tenho nem tempo para ficar sabendo do discurso desse ou daquele candidato. Não tenho mesmo. Aí o vereador, para se eleger, ele disse que vai construir uma escola. Coitado. Ele pode, no máximo, insistir com o prefeito para ver na localidade que tem que construir a escola. Mas quem executa estas coisas é o governo. É o governo. E nós não podemos. Aí está lá o candidato a prefeito dizendo que vai decidir coisas que não lhe pertencem e vice-versa. Então você tem que saber sobre isso. Já pensou? Uma piada que eu vi outro dia, uma pessoa brincando, dizendo que ia decidir algo que ia ser bom até para a área do esporte, que não tinha nada a ver com decisão de político. Aí fica difícil, né? Mas alguém ouve e acredita. Já pensou? Eu vou votar porque ele falou. Você tem que saber a função. Ah, pastor, precisa saber da Bíblia. Sim, meu irmão, estou dizendo para você saber da Bíblia. Porque você vai ter que orar por essas pessoas. Aí está lá um crente orando, Senhor, que o nosso prefeito decida a Constituição brasileira com sabedoria. Já pensou uma oração dessa? O prefeito não exerce nenhuma decisão sobre esse assunto. Nenhuma. Eu vou mudar aqui essa lei do Brasil aqui. Aí até a oração do crente está comprometida, ele não sabe nem orar. Como orar corretamente. Então, eu estou dizendo isso para deixar claro que nós temos que entender dos assuntos.
Precisa não, pastor. Pois é, mas você compra ali no supermercado todo dia. Você compra no supermercado perto da sua casa, não compra? Compra. Pois é, como que você pode viver alienado da terra, vivendo na terra? Irmãos, para todo mundo que não quer saber sobre política, eu aconselho ir morar num monte bem alto, sem precisar comer, dormir, sem precisar de nada, porque, ou seja, é impossível. Se você até for morar num monte alto, num lugar reservado, tu vai ter que em algum momento ir comprar alguma coisa. E o comércio local, as decisões que são tomadas no governo, seja ele federal, e aí vem toda a cadeia de governo, terminando nas prefeituras, elas vão mexer com a sua vida. É isso que eu quero dizer. Você pode até se alienar de tudo isso, mas você vai sofrer o dano depois. Se você vai ter emprego ou não, vai passar pelas decisões de lá. Se o seu dinheiro vale muito ou vale pouco, a longo prazo, que não é de uma hora para outra, né, que as coisas acontecem, vai depender do governo. Eu estou falando de uma forma humana, tá, gente? Não, pastor, vem de Deus o meu recurso. Pois é, se o Brasil quebra, quando diz o país quebrar, pessoas inúmeras que eram ricas ficaram pobres do dia para a noite. E quando ela fica pobre, ela tem que despedir todo mundo e até o que ela tem já não vale mais nada. Aí outra tarefa para você. Coloque aí para você ver a quebra dos Estados Unidos em 1929 ou 1930. 1929, 1930. A quebra dos Estados Unidos em 1929. Aí você vai entender um país quebrado do dia para a noite. Você vai ver na história dos Estados Unidos, e irmãos, essas informações que eu estou dizendo para você ver, você pode ver numa explanação de 15 minutos. Você vai lá, joga lá, quem está falando é um documentário sobre a história. Aí você vê a fonte. Não, esse daqui é um historiador, uma pessoa que tem compromisso com a verdade. Isso daqui é famoso. Não, esse daqui é escritor de livro. Ele está aqui explicando, é um professor, é um ensino da rede pública. Você vai ver muitos professores lá ensinando. Então, você vai lá ver o seguinte, que a pobreza nos Estados Unidos foi tão pesada que havia pessoas que estavam desempregadas literalmente do dia para a noite. E que a única refeição que eles tinham era uma refeição diária, pegando uma fila para poder ter um prato de uma sopa. Eles só podiam ter aquilo para comer. Você vai encontrar relatos desse tipo. Então, nós não temos noção do que é uma crise, tá? Não temos noção do que é uma crise. E em nome de Jesus nunca teremos, ao vivo e a cor, que Deus há de ter misericórdia de nós. Mas eu estou abrindo aqui um parênteses para dizer que o que acontece no governo determina a sua vida. Eu estou falando na linguagem humana. E isso nos leva a crer que eu não posso me alienar da política. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer o que é um vereador, para que ele vai ser eleito, qual é o trabalho de um vereador, de um prefeito, de um governador, de um senador, de um deputado. Muito bem. E eu devo orar por eles para que eles sejam abençoados. Muito bem, irmãos, eu gastei já um tempo nessa introdução. Agora eu quero ler o texto principal. Como eu disse, eu começo hoje uma série de mensagens que deve finalizar só no dia da eleição. E volto a dizer, vou abrindo sua Bíblia aí, Romanos capítulo 13. A nossa palavra, a mensagem, o estudo da palavra de Deus aqui visa orientar você o que a Bíblia diz e observar as aplicações que nós temos que fazer e automaticamente todas as suas perguntas vão ser respondidas sobre o assunto. Pelo menos é o que eu acredito. Eu acredito que a palavra de Deus,
ela é suficiente para nos orientar. Então eu fiz um rápido apanhado aqui sobre o texto de 1 Timóteo 2, 1 e 2, e leio o restante dos versículos, aonde Paulo diz que devemos orar pelas autoridades para que a nossa vida possamos levar uma vida tranquila e sossegada. Em resumo, na época de Paulo havia essa necessidade e hoje também há a mesma necessidade, com a responsabilidade a mais. Porque nós não temos só que orar por ele, nós também temos que escolher por meio do voto. Por meio do voto, você vai votar. O voto é obrigatório. E só é obrigatório, irmãos, eu acredito, porque, infelizmente, há muita falta de conhecimento. E se não é obrigatório, nós teríamos um problema grave. Um dia me perguntaram, pastor, eu não aceito que o voto é obrigatório. Aí eu digo, rapaz, graças a Deus que é obrigatório, porque, meu Deus do céu, olha só o fundamento do obrigatório. Claro que é uma visão aqui minha, né, do assunto, que acredito que muita gente também vai concordar. O voto é obrigatório porque ele definirá a vida de todos. Os irmãos perceberam? Eu não concordo não. Pois é, mas depois tu vai ter que comer o angu, e se ele for sem sal, vai ter que comer. Não, como não? Então vai morrer de fome. Então, como que eu não devo votar se o que vai definir o meu futuro, no sentido de quem estará lá, será uma decisão do povo? Né? Pastor, mas é Deus ou é o povo? Aí vamos ler o texto de Romanos agora para a gente continuar. Vamos lá, irmãos? Romanos capítulo 13. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer as autoridades, a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar a quem pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributo, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. Vamos lá, irmãos, juntos? Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, o texto de Romanos agora vai trazer para nós algo mais profundo, que vai complementar mais o que já começamos a falar. Eu gostaria que você em casa acompanhasse essa leitura, permanecesse com a sua Bíblia aberta, e nós aqui que estamos aqui também, nós permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu vou fazer aqui uma comparação de textos. Nós entendemos que a palavra de Deus, nas suas traduções, elas são muito importantes. Para você ter uma ideia, aqui na tradução atualizada, revista e atualizada, diz assim no verso 1:
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. As autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Aí o verso 3, que está diferente. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faze o bem e terás louvor delas. Nós vamos, nessa manhã, ministrar sobre esse texto. Aliás, vamos iniciar, né? Estamos iniciando aqui nesse texto. E eu quero, como eu já disse, eu creio que eu dei uma boa base que todo crente tem que se envolver, conhecendo a respeito da sua responsabilidade, e para isso ele tem que conhecer a organização política do nosso tempo. Vai ajudar ele a analisar os candidatos. Eu poderia, nessa mensagem, estabelecer o tema, né? Qual é o tema da mensagem? Como devemos nos portar perante as autoridades? Qual o nosso dever para com as autoridades? O que Deus espera que nós venhamos a expressar diante das autoridades? Mas eu poderia também falar que seria um bom tema falar sobre a responsabilidade cidadã. Qual o interesse de Deus? Como que Deus quer que eu, cidadão desta terra, sou um cidadão do céu, como que eu, cidadão do céu, devo ser cidadão da terra? Muito bem, mas independente do slogan, do tema, o importante é a interpretação do texto e a aplicação. Quando Paulo diz aos irmãos de Roma, no verso 1, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aí, como eu disse no começo, nesse tempo ninguém era eleito pelo voto. O poder da espada determinava. Aí, ao mesmo tempo, a palavra de Paulo está correta. A compreensão é muito clara na Bíblia que o poder que é dado aos reis foi Deus que concedeu. Vamos relembrar aqui uma trajetória de governo. O povo de Israel não tinha governo como os reis dos outros povos. Pediu um rei. Deus deu Saul. Saul, Deus escolheu para bater no povo de Israel. Depois ele escolhe um rei segundo o coração dele, que é o rei Davi. Mas nós observamos ali nessa trajetória algo muito sério, muito forte. O povo de Israel vai com seu governante, seu rei, vai por gerações, e o povo desobedece a Deus, a maior parte dos reis foram desobedientes. Tem aqueles desobedientes extremos, irmãos, tem coisa louca. E tem alguns que desobedeciam 10%. Você vai encontrar assim, e o rei fulano destruiu os altares, e fez, e destruiu, limpou o templo, e consagrou o templo ao Senhor, mas não interferiu nos sacrifícios feitos nos altos. Aí tem um significado lá específico, ou seja, ele resolveu 90%, mas não resolveu os 100%. E você vai encontrar aqueles que foram fiéis completamente, que é muito poucos, todos os reis de Israel. Você vai encontrar lá em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônicas. Mais ainda 1 Crônica e 2 Crônicas. Aí, no final de 2 Crônicas, você vai encontrar lá, se não me engano, no final de 2 Crônicas, você vai encontrar que o reino dado a Zedequias, ele é tomado por Nabucodonosor.
Nabucodonosor chega, cerca a cidade, destrói lá uma parte do muro, entra, leva cativo o rei Zedequias. Ele foi levado cativo para a Babilônia e o povo levado para a Babilônia. Uma parcela miúda fica no local, a maior parte é levado para a Babilônia. Mas o rei de Babilônia, que era rei sobre toda a terra, ou 90% do governo das nações, estava na mão de Nabucodonosor. Aí Deus olha para Nabucodonosor, que estava lá olhando para o seu poder, dizendo, não há ninguém maior do que eu na terra. Aí Deus faz o que com Nabucodonosor? Ele, por causa que se exaltou semelhante a Deus, se sentiu Deus na terra, ele foi abatido para comer capim. Ele, por cerca de 3 anos, ele ficou como um bicho num pasto. E depois desse período, Deus trouxe a lucidez de novo e ele retomou o governo. Qual era a mensagem de Deus, irmãos? Deus pega o governo de toda a terra e dá na mão de um homem. E se esse homem se sentir, ele abate esse homem e depois ele ainda põe de volta. Quem é que manda? Quem é que manda? É Deus que manda. Aí vem um outro governante, depois de Nabucodonosor, o filho dele. Aí esse filho também zomba lá de Deus, faz, acontece, morre rapidinho. Já não governa mais. Vem outro governo, outro reino, e Deus vai fazendo assim, vai fazendo dessa forma. Irmãos, o texto de Provérbios diz que é tão fácil para Deus mudar o coração de um rei, como desviar o curso de um rio. É tão fácil. Pastor, mas desviar o curso de um rio, quero lembrar que quem construiu tudo isso foi Deus. Quando você lê lá Gênesis 1, que Deus criou um rio maior, que banhava a maior parte de toda a região, e um menor, um à direita, um à esquerda, e assim vai, foi o próprio Deus que construiu. Foi Ele que decidiu, aqui vai passar rio, aqui não vai. Só vai encontrar lá no capítulo 1 de Gênesis. Agora, esses governos constituídos nem sempre eram bons, muitas vezes maus, extremos, o exemplo de Nero que eu citei aqui. E Paulo está dizendo, vocês devem respeitar. Irmãos, vamos entender um pouco mais sobre o governo aí? Abra sua Bíblia aí, mantenha marcadinho aí em Romanos capítulo 13, mas abra sua Bíblia agora em João 19, por gentileza. Vamos entender um pouco mais sobre isso no Novo Testamento. Vamos lá? João, capítulo 19, o versículo 10. Jesus está sendo julgado, ele já tinha sido julgado pelo Sinédrio, e agora ele está perante Pilatos. Olha só o que o texto diz. Ó. Olha só o que o texto diz. O versículo, quero dar ênfase aí. Quero dar ênfase aí no versículo 10. Disse Pilatos, ele pergunta para Jesus, né? Versículo, vamos ler o verso anterior, irmãos, verso 8 em diante. Tendo Pilatos ouvido esta declaração, mais atemorizado ficou. Entrando de novo na residência oficial, disse a Jesus, de onde vens? Mas Jesus não deu resposta. Disse Pilatos, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus, vamos repetir juntos? Nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus aqui reconhece o quê? O que Paulo disse. Paulo disse que toda autoridade foi constituída por Deus. Jesus reforça isso, irmão. Aliás, Paulo reforça o que Jesus disse. Jesus declara para Pilatos, Pilatos mandou crucificar.
Claro que quem pediu foi o povo, ele lavou as mãos lá, mas ele que tinha o poder na mão. E aqui eu venho levantar para você uma diferença do governo da época. Por quê? Você vai encontrar episódios que as pessoas eram levadas para os magistrados. Pessoas que faziam uma observação da lei romana. Aonde é que você vai encontrar isso? Você pode anotar, né? Você vai encontrar a citação, por exemplo, que é cotidiana, no texto de Lucas, versículo 58, falando sobre o contexto, como acontecia. Olha, quando você for posto lá perante o magistrado para decidir uma coisa entre você e seu inimigo, um trecho da palavra que destaca como é que era na época. Leia depois, Lucas 12, 58. Você, quando lê Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando 2 discípulos são presos e depois é mandado soltar, você vai encontrar esse mesmo palavreado, porque os magistrados mandaram soltar vocês. Os magistrados se reuniram e mandaram prender e açoitar. Então havia pessoas que mandavam prender, como hoje nós temos os magistrados que também trabalham decidindo quem vai ser preso, por quanto tempo vai ser preso. Então, você vai encontrar também em Atos 19, 38, a palavra procônsules, que é citado pelo menos 2 ou 3 vezes em Atos. O que são os procônsules? Pessoas que também atuavam como juízes. Agora, dependia da situação. Se era uma situação onde tinha que resolver uma questão financeira entre duas pessoas, os textos dão a entender que eram os magistrados. Os procônsules, o texto dá entendimento de que eram pessoas que decidiam situações que envolviam a região completa. Pode ver que há um mal acontecendo lá em Atos 19, que é um alvoroço na cidade, e um homem se levanta dizendo: olha, se nós continuarmos esse alvoroço aqui, nós vamos ter que explicar para os procônsules o que é que está acontecendo. O texto dá a entender que quando era uma coisa que envolvia uma cidade inteira, já não era o magistrado local. E quando havia uma demanda entre duas pessoas, era um magistrado. Cidade, procônsules. Um problema entre duas pessoas, um magistrado. Bem, eu não vou me ater muito a isso, talvez à noite até, ou nas próximas mensagens, eu me aprofunde um pouco mais nisso, que eu acho interessante também. Mas esse mesmo poder de mandar matar, de aplicar uma lei, estava também nas mãos de Pilatos. Pilatos era governador naquele momento. E ele tinha autoridade de mandar prender e matar. E mandar crucificar, decepar, por exemplo, o romano, né? Nenhum romano, irmãos, podia ser crucificado. Você sabia disso? Nenhum romano poderia ser morto crucificado. Aliás, havia uma morte específica para a execução de romano. O romano tinha que ser julgado corretamente. Ele tinha que passar por todo um julgamento com defesa. Aliás, as nossas leis têm origem na influência, origem não, tem influência do direito romano e da Bíblia, né? As leis do nosso país, ela tem influência da lei romana e influência da palavra de Deus, a Bíblia que nós temos aí. Ela tem a influência forte dessas duas vertentes. E o direito romano não influenciou só o nosso país, mas o direito de uma forma geral no mundo, porque Roma, durante muito tempo, governou sobre as nações inteiras. E depois instituiu a língua grega como sendo a língua principal, porque era a língua mais falada da época. Então, tudo que Roma fez, universalizou. É uma lógica. Então, o que eu tenho que compreender? Eu tenho que compreender que o sistema da época era diferente. Diferente em que nível?
não se escolhia o governo. Diferente em que nível? O governo, ao mesmo tempo que ele era governo, que na nossa linguagem é o poder executivo, né, seria, ele também decidia de ordem jurídica. Ele decidia quem vai morrer, quem vai viver, que é o caso de Pilatos. Agora, não era todo o assunto que ia para a mão de Pilatos, ou de qualquer outro governante, mas este assunto que envolvia uma questão também que envolvia toda aquela cidade. Provavelmente por isso também que foi ele que teve que decidir. Mas a visão que eu quero colocar aqui para você é que Romanos capítulo 13, ele destaca que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade. Aqui eu quero observar com você um detalhe importante. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Meu coração fica tremendo diante disso. Porque a impressão que eu tenho é que pouca gente vê isso que eu vou falar agora. Pouca gente. Preste bem atenção. Eu narrei aqui que Deus é que dá o governo a quem Ele quer. E o governo foi para a mão de homens maus, também debaixo da regência de Deus. Homens maus tomaram o poder e Deus que ordenou isso. Se você for estudar, veja, você não vai conseguir ter 100% dessa resposta que eu estou dizendo que você vai encontrar em todos os episódios da Bíblia. Você não vai conseguir provar o porquê que Deus deu o poder na mão de homens maus. 100% dos textos. Mas a grande maioria deles você vai. Como assim? O povo de Israel era governado, uma parte do povo, a metade, né, do governo era 2 reinos, Judá e Israel. E o povo de Israel, ele é levado para a Babilônia, sob a regência de Nabucodonosor, um rei pagão. Ele é levado para a Babilônia, o rei, ele tem os seus olhos vazados, ele sai acorrentado, um negócio horrendo. E qual era a condição do povo? Idolatria extrema. O povo adorava era Baal, meu amigo, do rei à maioria. Então, quando o povo é corrompido, o que ele tende a viver? Dias maus. Agora, no nosso tempo, qual é a diferença? Porque a pessoa, se tiver uma inclinação ruim, você acha que ela vai escolher uma pessoa que governe para coibir o mal? Né? Você já deve ter se perguntado por que existem músicas com a letra que é obscena, com letra obscena, com letra esquisita. É melhor dizer assim, que aí o resto você entende, né? Porque senão isso tudo está ficando gravado, né? Já automaticamente no Facebook, por exemplo. Enfim, eu não quero aqui particularizar. Mas existe músicas de cunho até agressor. Né? A moral, a ética, músicas que apoiam crimes, músicas que exaltam a sexualidade inadequada. Qual é a sexualidade adequada, irmãos? O sexo ser praticado no casamento, com respeito perante a sociedade, não a exposição. Mas sim um casal que se casa e vive corretamente em família. Aí você faz a pergunta assim, talvez você já fez, mas meu Deus, como é que alguém pode ouvir uma música dessa? E muitas fazem até sucesso, muito sucesso. Por que faz sucesso? Porque tem público. Tem gente que gosta porque é aquilo que faz. É aquilo que deseja fazer.
Então você vai ver músicas sem fundamento nenhum. Aí eu vou partir para um lado mais ameno, né? Você ouve, por exemplo, músicas que falam sobre traição e que fazem sucesso. Por quê? Porque as pessoas que já viveram a traição se veem naquela música, sofredor, né? E aí músicas que falam que a pessoa encheu a cara depois, e que eu me lembro de uma do passado, que ela é abordada pela polícia e diz, né, eu não sou vagabundo, não sou delinquente. Eu não vou falar o resto, mas eu morro de rir de uma música dessa, irmãos. Porque como é que alguém pode cantar e achar lindo? Porque se identifica. Se identificou, por isso que ouve mais de uma vez. Ou lembra de alguma história e achou interessante. Então, aquilo que nós gostamos é aquilo que nós atraímos. É aquilo que nós queremos conosco. Ou você tem alguma música no seu celular que você não gosta, mas tem. Não gosta dessa música não, vai estar aqui. Alguém faz isso, irmãos? Rasga dinheiro, se tem, né? Não dê dinheiro não, na mão não, senão rasga. Ou seja, nós estamos sempre buscando o que nós temos por valor. Então, se alguém tem por algo legal o que é errado, aí vai olhar para alguém que é candidato, vai fazer o que essa pessoa? Vai querer aquele candidato ruim. O que é um candidato ruim? Pelo amor de Deus, irmãos, nós estamos falando aqui sem compromisso partidário. Tanto é que não vamos citar nome de ninguém. Mas se algum exemplo que eu estiver falando tem a ver com alguma coisa que você está sabendo, é você que está sabendo, eu não sei de nada. Irmãos, se eu sei que o candidato é duvidoso, eu cristão, eu crente, devo votar? Você acha que deve votar ou não? Por ser duvidoso, na verdade não é para ter dúvida, vá pesquisar. Num tempo que inventaram um negócio chamado internet, fica mais fácil pesquisar. Ah, mas tem fake news. Se for verdade, você tem como descobrir também. Tem como descobrir. Só basta querer descobrir. Muito bem. Você vai perceber que existem pessoas também na área de governo que serão eleitas por aquilo que elas defendem. E defendem coisas erradas. Você quer ver uma coisa mais errada do que defender o aborto? Você quer ver uma coisa mais errada? Olha o absurdo. O que é o aborto, irmãos? Vou dizer de uma forma louca aqui. O aborto é matar uma criança dentro da barriga da mãe. Se a criança sai e ela matar a criança do mesmo jeito, ela vai presa. Mas se matar no ventre, não vai. Não é incoerência, não é uma doideira? É uma coisa louca. Nossa sociedade, irmão, defende a Amazônia. Eu ouvi um comentário de uma pessoa defensora da Amazônia, e eu vim de lá, eu sou acriano. Irmãos, aquele assunto lá que é tão falado, a Amazônia não pega fogo. É verdade, não pega. Você pode ir lá para dentro com gasolina. Vai pegar fogo ali onde a gasolina foi lançada. Mas não vai pegar mais, porque a Amazônia é úmida. Ela tem umidade. Uma umidade tão forte que o sol está quente, mas tu está suado, a roupa está molhada, tu não entende por quê. A umidade do ar lá é extrema. Não pega fogo. O que pega fogo? O campo que já foi desmatado. Mas a floresta mesmo não pega. E outro detalhe, você nunca viu, quem nunca foi no norte, se você vê a floresta amazônica, você vai dizer que a mata aqui do Rio de Janeiro, gente, deu branco agora, como é que é? A Mata Atlântica, meu irmão, quando eu olho para a Mata Atlântica, eu tenho vontade de rir, porque é uma mata, é um bosque para caminhar, é um bosque,
É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Você sai correndo no meio da Mata Atlântica. Eu duvido você sair correndo na Amazônia. Não sai, não sai. Você pode jogar lá um documentário, você vai ver a pessoa andando livremente, mas por caminhos que já foram abertos, que é chamado piquete, e que a pessoa anda ali se anda naquele local há anos. Se sair daquela trilha, meu amigo, você está enrolado. Porque nem mesmo correr no meio do mato você vai conseguir. Porque é uma mata muito fechada e as árvores são muito altas. Você já viu uma árvore com 30 metros? Você já imaginou 30 metros? Só para você ter uma ideia do que é uma árvore de 30 metros. Seu terreno, a maioria deles é 10 metros, 12 metros de largura. Imagina aí a largura de 3 deles. Uma árvore de 30 metros. Eu estou falando de árvore grossa, coisa forte, 30, 40, 50 metros. Não só é uma floresta densa, mas alta, muito alta, com árvores grossas. Então é diferente de tudo que se pode imaginar. Não pega fogo. Aonde pega fogo é porque a floresta já foi cortada. Muito bem. Aí um comentário de um desses movimentos que defende que não se pode acabar com, não deve se acabar com a Amazônia. É claro que nós também concordamos. Deve se preservar, nós somos a favor da preservação da natureza, é uma coisa maravilhosa. Mas um dos grupos que defende isso, sabe o que eles dizem? Você pode procurar também isso que eu estou dizendo. Qual o argumento de quem defende a Amazônia? Joga isso na internet, tu vai ver. Você vai ouvir deles dizendo, eu não quero saber de quem quer que seja, desde que a Amazônia seja preservada. Desde que a Amazônia seja preservada. Aí, para você entender o que eu estou falando, eu até dar um divertimento para você. Joga lá o filme Um Dia Depois de Amanhã. Um Dia Depois de Amanhã. Aí você vai ver a mesma mentalidade desses homens. No filme, não importa a sobrevivência do ser humano, importa só a terra. Não estou entregando já o final do filme, você vai ter que assistir para poder ver isso. Que é isso. Eu não falei nada que é dito no filme, eu estou falando uma interpretação que só no final você vai ter. Essa ideia, ela vai contra a Bíblia, porque a terra foi criada por causa do homem, para o homem. Quando o texto bíblico diz assim, e a terra, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Você já sabe o que significa isso. A terra era sem forma, porque ela não tinha sido, Deus não tinha construído o que ele construiu nos 6 dias. Nos 5 dias. Deus criou toda a fauna e flora, e o dia e noite, luminar maior, luminar menor, para a noite e para o dia. E Deus criou nos 5 dias tudo isso. A terra tinha forma agora. Alguém fica pensando, pastor, existe alguma coisa sem forma? Não, irmão. Não estava da forma que Deus deixaria. Ele separou os continentes nos 5 dias. E a terra era sem forma e vazia. Vazia, porque Deus não tinha colocado o homem. Então a terra não tem sentido sem o homem. Aí qual seria o correto para a Amazônia? Fazer o manejo das riquezas, como é feito hoje, já é feito isso. O que é o manejo das riquezas da Amazônia? Por exemplo, corte de madeira. Irmão, isso é importante. Preste atenção porque é importante. Porque parece que eu estou saindo do assunto, né? Mas corte de madeira através do manejo controlado. Todas as árvores daquela área de terra, elas passam a ter um número. Esse número está na mão dos órgãos fiscalizadores, do órgão fiscalizador. Isso já acontece, estou contando que seria não, tá?
Esses números estão na mão do órgão fiscalizador do governo. E tem autorização para cortar, todo ano, um determinado número de árvores no meio da floresta, sem derrubar a floresta. Aí aquela árvore ela tem que ser retirada de lá sem derrubar a floresta. Derruba só a árvore e é feito um mapa de todas as árvores, da localização das árvores, e assim aquela árvore pode ser vendida e ela vai ter um nome, irmãos, no comércio. É uma árvore com certificação federal. Quando você ouvir falar assim, essa madeira tem certificação federal, ela é uma madeira de manejo. Extração, o manejo dela, ela é manuseada de forma controlada e autorizada. Desta forma, a floresta permanecerá, porque onde há uma árvore tem muitas mudas dela por perto, fruto dela mesma, e retirar aquela árvore de forma controlada não danificará a Amazônia. Perceberam aí, queridos? Vocês já ouviram isso em algum desses defensores da Amazônia? Não vão ouvir, porque a maioria deles defende a preservação. Aí eu vou completar a frase de quem defendeu. Não vou dizer o nome porque é uma visão deles, né? de uma parte boa deles. Não me importa se o país, eu vou dizer no palavreado que eu ouvi, não me importa se o país vai quebrar, me importa que a floresta permanecerá lá. Biblicamente, essa palavra está equivocada. É eu dizer que no princípio criou Deus o homem, sem terra, né? E vazio. Estou tentando aqui fazer uma troca de... Aí depois Deus criou a terra, né? Então não importa o homem, a terra que vale. É trocar, irmãos. É trocar. Então, quando eu olho para tudo isso, quando eu observo que todo poder, toda autoridade vem de Deus, eu preciso observar a complexidade do passado, já falamos aqui, os magistrados, as autoridades, como é que eles trabalhavam. E eu devo agora compreender claramente que toda essa situação, ela precisa ter uma adequação no nosso tempo. Aí eu encerro, eu vou me ater mais a esses 3 versículos, eu já estou encerrando, vou encerrar agora. Já até passei do horário, né? Percebi agora aqui. Que toda autoridade vem de Deus, eu devo me sujeitar a essas autoridades, porque se eu não me sujeitar, eu sofrerei condenação, verso 2, e o versículo 3 diz, pois todos os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas. Por isso que na minha tradução segunda que eu trouxe, é os magistrados. Porque fazer o bem aqui é cometer crime, não cometer crimes. Você que faz o bem não deve temer as autoridades, não tem por que temer as autoridades, porque eles não vão falar nada com você. Mas quem faz o mal, esse sim deve temer as autoridades, pois elas são espada de Deus para promover a ordem. Aí aqui, irmãos, eu encerro falando o seguinte. Infelizmente, o que nós temos hoje, né, são coisas contrárias, né? Você vai encontrar hoje o que pessoas defendendo que quem comete crime deve ser solto. É ou não é? Você vai encontrar pessoas que defendem que determinados crimes a pessoa deve até pagar por ele, mas deve pagar por ele solto. Veja bem, a aplicação do temer já está muito complicado no nosso tempo. Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas querem o seu direito. Qual o meu direito? Qual o meu direito? Qual o meu direito?
mas o dever passa longe. A pessoa vai receber um emprego novo, ela quer saber qual as vantagens desse emprego novo. Aí o que ela mais quer saber? Salário. E o horário de trabalho, de preferência trabalhar poucas horas. Aí quando chega lá no trabalho, ela tem que executar os deveres. Dependendo, não quer não. Você sabe de onde veio essa semente? Essa semana passada eu estava vendo isso. A nossa própria Constituição é uma das maiores constituições do mundo. Em matéria de artigos, incisos. Ela é gigantesca. Gigantesca. Ela é cerca de 50 vezes o que a Constituição americana é em matéria de texto. Para você ter uma ideia. Isso significa que é muito texto a ser explicado. Muito texto para poder as pessoas pegarem e manusearem para buscar fazer a lei prevalecer. Isso significa que nós teremos, aliás, as características da nossa Constituição. Estatisticamente, as palavras da Constituição, você vai encontrar mais palavras dizendo assim: qual o direito? E tem muito pouco dever do cidadão. Em outras palavras, eu não trouxe aqui, eu nem ia falar sobre isso, mas eu não trouxe aqui os números, mas é como se fosse assim: enquanto tem 100 vezes a palavra direito, dá, do, tem 30 vezes é dever do cidadão. Então, num país onde se tem muitos direitos, eu não estou dizendo que está errado ter muitos direitos, não, tem que ter mesmo. Mas tem que equilibrar isso. Quantos estão entendendo? Digam amém. Tem que equilibrar. Ao mesmo tempo que eu tenho muitos direitos, glória a Deus por isso, eu tenho que ter muito dever, meu irmão. Dever de respeitar, dever de olhar o espaço do outro e me manter no meu. Dever, dever, dever. Você deve ao seu patrão que você tem, que naquele horário que ele comprou de você, a sua força de trabalho, você deve a ele fazer o melhor. Você vai encontrar pessoas, estou só falando sobre o princípio do coração do homem. Se nós vamos escolher, e vamos escolher, irmãos, sem um equilíbrio. O equilíbrio está onde? Não haverá cobrança dos deveres se eu escolher errado. Não haverá. Haverá mais direitos. E direitos que vão ajudar o crime, o mal a prosperar. Por quê? Porque se eu eleger alguém, veja bem, o Nero não foi escolhido pelos cristãos. Mas se hoje alguém escolher Nero para governar, depois também não pode reclamar. Olha como é que está hoje. Ó. Eu sei que eu tenho que orar pelos meus governantes. Aí o mesmo que diz isso, é o que diz que não quer votar. Não quer. O mesmo que diz que tem que orar pelos governantes, é quem não se preocupa em saber em quem votar. Pastor, em quem votar? O senhor tem um nome aí? Tenho não, irmão. Não tem não. Nós estamos falando de quem votar, o nome Beltrano, Cicrano, não. Nós estamos falando que nós cristãos temos que saber em quem votar, e quem votar de preferência, meu irmão, em nome de Jesus, que seja uma pessoa honesta. Tem que ser crente? Não, pastor. Meu irmão, se for honesto, independente da religião, honesto. Ih, pastor, está difícil. Meu irmão, tem, em nome de Jesus tem. Creia que tem. Procure ver se tem. Por quê? Porque toda autoridade é constituída por Deus, mas nesse tempo tem uma participação mais direta dos que elegem. E se eu que elejo
sou alguém que adora Baal, que adora outros deuses, que é corrompido, que é mau, a tendência é escolher Nabucodonosor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo uma comparação, parafraseando com o Antigo Testamento, que toda autoridade é constituída por Deus e o próprio Deus está permitindo, sim, Nabucodonosor até hoje tomar o poder. E eu não estou jogando em direto sobre esse ou aquele governo. Eu estou falando daqui para frente. Daqui para frente, se você anda em pecado, não reclame de Nabucodonosor, porque é o que Deus está te dando que você merece. E pela misericórdia de Deus, Deus trouxe um rei chamado Dário. E o rei Dario, ou Dário, ele ordenou que o povo voltasse para Jerusalém para reconstruir. Mas se fosse pela dureza do homem, é Nabucodonosor. Você vai escolher o quê? Pelo coração de Deus ou pelo seu? Pelo coração de Deus, leva-se em consideração a Escritura Sagrada. Irmãos, todo crente, aí sim, agora eu quero falar uma coisa específica. Todo crente que prega, que vive a fé como ela é, que você já conhece na Escritura. Se você votar em alguém que é contrário a Deus, contrário à família, contrário às causas que a Bíblia, a palavra de Deus destaca como sendo primordiais, é uma contradição cristã, uma contradição na vida do crente. Então observe bem o candidato, se ele é honesto, o que ele tem a falar sobre Deus, e muito cuidado, porque nesse período agora, tem candidato, e aí eu falo de uma forma geral ao ser humano, que não crê em Deus, mas vai na igreja. Não crê em Deus, mas vai à missa, vai ao culto. E você fica esperto para não ser enganado. Que ele seja honesto quanto ao dinheiro, mas também uma pessoa sem máscara. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que nós possamos nos preocupar com o governo local do país, do Estado, nos envolvendo no sentido de conhecer, de saber lidar e saber votar segundo a palavra de Deus. Deus está constituindo autoridades até hoje, e Ele dá o chicote conforme as costas que precisa, ou Ele dará conforto para aqueles que têm buscado a santidade. Que Deus nos livre, que Deus nos abençoe. Desculpe a extensão, irmãos, desculpe a demora, me estiquei o tempo aqui, que perdi a noção do horário, já era para ter encerrado o culto há pelo menos meia hora. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, nós diante da Tua palavra estamos e pedimos ajuda no Senhor, ajuda-nos a obedecer a Tua palavra. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava-nos, Senhor, com Teu sangue. Purifica-nos, Senhor, com Teu sangue. Dai-nos, Senhor, Tua graça. E que o Senhor traga sobre nós governos que venham cuidar bem do povo, Senhor. Que só seja eleito pessoas com o coração abençoado, com propósito segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado. Eu quero agradecer ao Senhor e eu quero convidar